mais um pouco os detalhes da minha atuação dentro do produto DataSul. Então eu vou passar aqui e aí eu vou começar. Então, assim, só para dar um briefing do que vem pela frente, eu vou fazer uma contextualização, né, histórica aí do DataSul, né, ao longo dos 30 anos. Depois eu vou passar um pouco por novidades, né, de tecnologia que envolvem o produto. E depois, né, a gente fala, então, de muita novidade envolvendo o DataSul RH. Então, assim, são dois momentos onde, né, a primeira parte aqui, daí eu vou estar falando e, na sequência, a Edith, então, continua e finaliza. Então, a gente passando aqui para o contexto atual, deixa só eu vou projetar todo esse material aqui, ó, de uma vez só. E aí, assim, então, quando a gente se depara aí por um histórico aí de 30 anos do DataSul, né, no primeiro momento, né, quando a gente vê todas essas telinhas, né, uso de conceito, suporte Windows, usabilidade, vem no primeiro momento, vem na nossa memória, né, toda a história, né, do produto DataSul, uma história aí que nasce, né, em 1989, né, com o Magnus, né, e consequentemente naquela época também, né, o RH Magnus I. E em 98, então, entra o suporte Windows, e é aqui onde eu falei para vocês, é onde aqui eu também me encaixo nessa história, né, que em 98 eu entrei na DataSul, então no DataSul RH, e aí eu também me considero parte, né, de toda essa história do produto DataSul. Então, falei no início, né, meu nome é Márcio Dalfovo, hoje eu estou como gerente do produto DataSul, e desde então eu venho atuado à frente aí né, e dos direcionamentos estratégicos relacionados ao nosso produto. E aí, dando continuidade aqui, e de 2009 até 2014, então nós passamos, né, pelo Flex, passamos pela unificação do MS2, MS5, TOTUS 12, para então, em 2019, a gente começar a falar da modernização do DataSul. Acho que um ponto sempre que eu gosto de comentar e reforçar é assim, uma das minhas primeiras frases aqui está relacionado, assim, no primeiro momento, né, vem na história, vem na memória, né, toda a história do DataSul, mas assim, tem um complemento que eu acho muito legal sempre ser feito, que são 30 anos de investimento. Então, ao longo do tempo aí, né, a gente consegue ver a transformação de um produto, né, de acordo com a necessidade de mercado, seja né, dos mais variados tipos, desde tecnologia até usabilidade, novos conceitos de desenvolvimento e tudo mais. E aí, mas assim, e aí voltando para quando a gente fala de modernização, né, o que vem pela frente, né? O que vem pela frente no DataSul, né, como um todo, e no DataSul RH. No DataSul RH, o que vem pela frente também? Vou dar sequência aqui. Esse slide, essa parte aqui, gente, quando a gente fala de modernização, aqui eu estou falando um pouquinho de tecnologia, e quando tem tecnologia envolvida, eu costumo sempre falar que existe uma sopa de letrinhas tecnológicas envolvidas. Então, assim, eu tentei aqui nessa parte aqui, eu vou tentar trazer os benefícios, né, de um pouquinho de cada dos itens que eu vou mostrar aqui, para tentar facilitar até o entendimento e ficar mais claro, né, os objetivos e os benefícios, né, de todo esse trabalho feito na parte tecnológica do DataSul. Então, o primeiro item está relacionado com, né, DataSul for PO UI. E o que significa isso? Né? O que é essas siglas todas? Então, assim, de uma forma gente bem resumida, DataSul for PO UI significa que estamos trazendo as telas do DataSul para uma nova tecnologia. Né? Na verdade, assim, se for resumir, PO UI é uma biblioteca open source que tem um conjunto, né, de novas características visuais e possuem componentes que facilitam o desenvolvimento front-end. Onde é que a gente está aplicando isso? A gente aplica isso, né, desde então, né, na construção das novas telas, e também a gente está aplicando isso na substituição
das antigas telas Flex. O Flex eu não comentei aqui ainda, mas é um dos próximos itens. E quando eu falo assim, poxa, DataSul for PO UI, eu estou falando só de tecnologia, só de pegar a tela antiga e reescrever ela numa tecnologia nova? Não, é mais do que isso. O que eu estou querendo dizer? Além da tecnologia, nós estamos repensando as telas, reconstruindo conceitos, estamos refazendo a solução, né, de acordo, né, com a necessidade, com a experiência de uso, né, do cliente, do usuário lá na ponta. Então, como eu falei, não é só a troca de tecnologia, tem muita coisa envolvida. Então, assim, a gente, com base na experiência de uso, a gente está repensando a solução. Ali tem outro item, né, disponibilizar produto em versões mais leves, né, do servidor web, Tomcat. Né? Aí, aqui é um pouquinho mais técnico, para o pessoal de TI. O DataSul hoje ele roda num servidor de aplicação JBoss, né? Tem uma versão já bastante antiga, né? Então, assim, e a ideia agora é que a gente traga isso, né, para o Tomcat, né, para um servidor um pouquinho mais leve, né, em relação ao JBoss, e assim, mas a grosso modo, assim, o que são as vantagens de trocar o servidor de aplicação? Basicamente, né, e resumindo, inclusive, a Tomcat se torna muito mais leve que o JBoss, né, assim, nos testes internos, a gente já percebeu que o Tomcat ele utiliza 1/4 de utilização da memória em relação ao JBoss. Então, realmente, a gente consegue ganho, né, em relação a isso. Um outro ponto interessante, quando a gente fala de Tomcat, a gente fala de rodar o produto em qualquer versão do Tomcat. Né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que a gente recebe atualizações diárias, né, das mais variadas, não só nos produtos TOTOS, mas atualizações tecnológicas que envolvem, né, arquitetura também e segurança, por exemplo. Se porventura tenha-se a necessidade de fazer uma atualização de segurança, né, no Tomcat, não existe um vínculo a uma versão específica de Tomcat. Você lá faz a atualização sem nenhum problema. Não possui mais vínculo com uma versão específica como é que a gente tinha, né, com o JBoss. Então, assim, mais um benefício relacionado ao Tomcat. Existem outros, tá? Eu não vou trazer todos, porque assim, é muita informação para trazer aqui. Tentei minimizar ao máximo, trazendo as mais relevantes. O outro item, gente, até adiantei um pouquinho, tá relacionado com a retirada do Flex do produto DataSul. Não sei se todos sabem, mas a gente tem feito uma divulgação em massa, né, já faz algum tempo, e é uma tecnologia que está em descontinuidade, né, em todo o DataSul, e inclusive no RH. Quando a gente fala de DataSul RH, o maior impactado são os clientes que utilizam o portal HCM, né, que também está todo em descontinuidade. Eu vou dar uma adiantada aqui, né? Então, assim, mas e para o portal HCM, qual que é a solução? Então, a gente já tem aí o meu RH, que vem para substituir o portal HCM Flex. Eu vou dar continuidade aqui para o próximo item, e porque eu tenho um item mais na frente, e eu vou falar exclusivamente do meu RH, e lá eu dou um pouco mais de detalhe do que é a nova solução. Que, né, como eu falei, ela tem uma nova tecnologia, foi repensada, está cheia de novidades, mas já falo. Outro item que a gente tem aí, Progress 12, né, meu Deus, né, homologar o PES UI, Progress Application Server for OpenEdge no DataSul 12. Meu Deus, o que é isso? PES UI, bom, pessoal de TI, pessoal que programa, pessoal mais técnico, né, deve conhecer bem o App Server do Progress. O PES UI é o substituto do App Server. De forma resumida, quais são os benefícios? Hoje, com o App Server, não existe, por exemplo, conceitos de multithread. PES UI passa a ter multithread, que é um conceito aí bastante comum, né, nas tecnologias atuais. Então, o Progress 12 traz esse benefício. Outro benefício legal em relação ao Progress está relacionado ao tempo de processamento
né, na concorrência de acesso a dados, assim, meu Deus, o que é isso? Imagina processos pesados de cálculo, seja de folha, de ponto, de integração de ponto. Quando isso acontece, muitas rotinas acabam sofrendo impacto, né, pelo processamento pesado que existe. Em testes internos, né, que a gente fez, a gente viu que na versão 12 do Progress tem aí uma redução de 50% do tempo, quando, por exemplo, existe um processo pesado acontecendo e na outra ponta existem, por exemplo, os funcionários fazendo consulta às suas informações, seja o espelho do ponto, seja o seu Olerite. Então, assim, como eu falei, então tem uma redução de 50% de tempo com o Progress 12, né, já constatado nos testes internos. Outro benefício bem legal. E aí, passando bem rápido a banco de dados, também eu quero falar, existem vários benefícios atrelados, né? Trouxe aqui só os que eu achei relevantes compartilhar. Outro relacionado ao banco de dados Progress na versão 12, nas versões anteriores, toda a query dos dados, a query de dados, né, que a gente desenvolvia, ela era processada na estação de desenvolvimento, ou seja, na máquina ali do usuário. Com o Progress 12, o pessoal fez uma modificação aonde toda a query, né, toda a leitura de banco de dados passa a ser no servidor. Né? Qual que é o benefício disso? Diminuição de tráfego de rede. Então, são benefícios legais aí relacionados com a atualização com a versão do Progress 12. Seguindo aqui, gente, o Office. Então, aí o Office é uma iniciativa, aí, uma alternativa que a gente está em estudo e a intenção aqui é disponibilizar outras alternativas né, de uso de software de escritório, né, além do Office. Né? Mas qual o benefício disso? Redução do custo com as licenças do Office. Então, isso está em estudo ainda, está no nosso radar. Mais um item aqui, gente, desacoplamento. Esse aqui eu acho que, né, o pessoal acho que de RH aí sentiu bastante, ficou muito evidente agora com o e-social, com essas constantes alterações de legislação, né? Então, o que acontece aqui, o que é o desacoplamento? Hoje, o que é o problema hoje? A gente sabe que para fazer uma atualização de RH, dependendo do que for, tem que parar a logística, tem que parar o financeiro e vice-versa. Então, assim, isso para clientes que tem operação 24/7, por exemplo, é muito ruim, porque impacta a operação. O desacoplamento, o que é? Uma proposta onde a gente consiga trabalhar com atualizações, seja de HCM, seja de financeiro, seja de logística, sem parar, sem impactar toda a operação. A gente tenta minimizar isso. Como eu falei, é uma iniciativa que está em estudo com o objetivo de trazer esse ganho, esse benefício, de não travar a operação do cliente, que a gente sabe que é crítica. Seguindo aqui, gente, agora passando um pouquinho dessa parte tecnológica, que dei uma resumida tentando com os benefícios, eu vou passar aqui nas novidades, então, específicas, direcionadas para o RH. Então, a primeira delas aqui está relacionada com o controle de acesso. Então, lá na 12.1.23, a gente disponibilizou o Suricato, que é a nossa nova solução voltada para controle de acesso. Então, é um parceiro especialista de mercado. E que benefícios mais que ele tem? A gente sabe que com o TSA ele tinha uma lista limitada de equipamentos. Então, a proposta aqui é trazer um parceiro especialista, ampliar a lista de equipamentos homologados. Esse especialista de mercado, ele faz integração com outros fornecedores, além dele próprio, então tem mais opções também. E ainda não é só controle de acesso, o próprio parceiro aí, ele traz no conjunto da solução, embarca outras alternativas de solução também, relacionada a detectores de metal, gestão de viaturas, câmeras internas de TV, gestão de pátio, uma série de outras funcionalidades bastante interessantes, além do controle de acesso que eu estou mencionando aqui. Outro ponto, gente, na 12.1.25, soltamos aí o recrutamento e seleção, com o parceiro GUP. Então, a ideia aqui
resolver, né, a complexidade de operação do produto, né, da parte de recrutamento e seleção, né, falta de usabilidade, trazendo também um especialista de mercado, né, que usa inteligência artificial para apoiar no processo seletivo. É uma ferramenta bastante atual, né, com os conceitos de mercado. Ela traz uma experiência de uso muito agradável e o melhor, né, ela é integrada ao DataSul, né, ou seja, pronto para admissão. Todo o processo de recrutamento, quando se chega no final, então tem-se o candidato selecionado para a vaga. Resumindo, a hora que clica lá no botãozinho de contratar o candidato e ele chega pronto aqui no DataSul para admissão. Então, temos essa integração disponível também desde a 12.1.25. Na parte estratégica, na 12.1.25 também, nós liberamos os FASTs de RH com visões estratégicas voltadas, né, para folha de pagamento, né, para ir para o ponto também. Então, assim, a gente tem dashes de folha de pagamento, de férias, né, da parte de movimentação de horas, banco de horas, e a própria movimentação dos funcionários, né, seja admissão, demissão, transferidos, afastados. Então, assim, são dashes bem legais, né, que trazem uma série de informações bastante estratégicas do RH. Então, assim, além dos dashes disponibilizados, a própria solução ela permite visões analíticas ou sintéticas. Se aquilo ainda não for suficiente, é possível geração de arquivos com dados em CSV, né, para jogar, por exemplo, um Excel, e aí trabalha-se da melhor maneira possível. Além da própria ferramenta permitir esses filtros e selecionar as informações e criar as visões necessárias. Ela permite essa flexibilidade também. Né? E além dos vários filtros possíveis para poder se entrar no detalhe de alguma análise, permitindo uma crítica bastante profunda, né, nos dados, né, que envolvem toda a folha ou ponto e movimentação de funcionários ou de férias, enfim. Bem legal aqui também. Na 12.1.27, né, a gente trouxe aí, né, outra inovação bastante interessante para o produto, que é a integração com o Clock-in. Aqui eu estou falando de batida de ponto, por exemplo, com reconhecimento facial. Claro, tem opção de batida também, mas o interessante aqui é que ele permite a batida de ponto por reconhecimento facial, permite marcação offline, e, né, todas essas marcações são descarregadas no ponto eletrônico do DataSul e permitem depois dando todo o segmento ao processo de cálculo de ponto. Né? Faz a importação de batidas, processa-se o ponto, acerta-se a divergência, calcula ponto, integra com a folha e por aí vai. Na 12.1.26, nós liberamos aí funcionalidades relacionadas a um projeto que nós chamamos de E-Social do Futuro. Então, a ideia do projeto aqui, né, é resolver, né, a complexidade de operação do E-Social. Então, a ideia aqui, além disso, é tornar mais eficiente e agradável a experiência do usuário. Mas, assim, o que consiste esse projeto? Esse projeto, ele consiste em duas vertentes. Uma delas é o próprio TAF Full, que a gente está chamando, né, que traz aí como novidades um novo atualizador, né, e também um painel de conferência de valores. E aí a gente também disponibilizou um carinha chamado Midware. O que faz esse Midware quando ativado? Ele transforma toda a operação do E-Social, ele deixa ele centralizado dentro do DataSul. Basicamente, é pegar, depois do serviço ativado, toda a tua operação, ela fica dentro de casa, dentro do DataSul. Você não precisa mais, por exemplo, acessar o TAF para fazer o envio de mensagem e coisas desse tipo. Então, de dentro do DataSul, você consegue fazer o envio de mensagens do monitor do E-Social do DataSul para o governo e vice-versa. Então, além disso, só um minutinho aqui, aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque realmente são muitos detalhes envolvidos com o Midware, né? Porque assim, quando eu falo de operação centralizada, eu também estou falando de integração com o back-office, estou falando também do tratamento do RPA. Quando eu falo de operação centralizada, eu estou falando que através do monitor do E-Social eu consigo gerar
o S3000, né, que é o arquivo de exclusão, para qualquer mensagem periódica ou não periódica. Eu consigo fazer reenvio de mensagens rejeitadas pelo governo. Eu consigo fazer edição do XML, edição de dados do XML. É claro que essa edição a gente trata com rastreamento e gravação de histórico, né, a gente consegue rastrear o que foi mexido. A gente permite inclusão e edição de recibo. A gente consegue visualizar o XML de retorno do governo, né, para todas as mensagens. Assim como no TAF-Full, tem-se aí um painel de conferência, né, do INSS e do FGTS. A conferência dos valores do INSS e do FGTS, né, confronta direto com os valores da folha de pagamento contra os valores do governo. Para a conferência, a gente disponibiliza uma série de filtros, né, para facilitar o trabalho do dia a dia. Dá para importar os recibos via arquivo, né, para mensagens já enviadas. Aqui é bem interessante, né, para quem tem o back-office, né, DataSul, é possível consolidar o RPA Apoio Social, integrar o RPA com o módulo financeiro para o HCM, né, ou seja, quando o back-office for DataSul, ou também dá para fazer o RPA através do lançamento do 2160. Né? Faço questão aqui de especificar a telinha, o código do programa 2160, porque eu sei que ela é bastante utilizada e bastante conhecida no mundo do DataSul, e eu sei que é uma mão na roda e é uma facilidade muito grande para o dia a dia, para o lançamento dos RPAs. Outro ponto importante, que não posso deixar de mencionar aqui, é que a opção Middleware também faz consolidação de remuneração dos múltiplos vínculos em uma única mensagem para transmissão para o governo. E ainda é possível fazer a integração do módulo de recebimento do DataSul e fazer o envio das informações de aquisição rural pelo monitor B-Social DataSul HCM. Então, isso que eu quero dizer aqui com operação centralizada. Então, esse serviço, ele faz com que o usuário não tenha mais a necessidade de acessar um segundo sistema para fazer a movimentação do E-Social. Ele consegue trabalhar dentro do DataSul, e aí, com isso, torna-se mais eficiente e agradável a experiência do usuário. É isso que eu quero dizer com isso aqui. Aí, gente, uma informação bem interessante, bem legal, e que eu vou trazer aqui agora, porque assim, é um projeto bem recente, né? 12.1.26 aí, né? Eu sei que tem muitos clientes que estão na 12.1.26, estão chegando na 12.1.27, então, atenção para isso aqui, gente, com a ideia de que a gente quer fomentar o projeto E-Social do futuro. Então, o que a gente vai fazer? Nós estamos distribuindo 10 vouchers, que nós estamos chamando de vouchers E-Social do futuro. No que consiste esse voucher? Ele consiste de um diagnóstico do time de produto. O que significa esse diagnóstico? Assim, como eu falei, a ideia do diagnóstico é a gente conversar com o cliente, entender um pouquinho da operação, falar um pouquinho mais do TAF-Full, falar um pouquinho mais do Middleware, onde o cliente consegue comparar né, as tratativas e funcionalidades de cada um, olhar para a sua operação e vai dizer assim, não, realmente, o que serve para mim é o TAF-Full, é o melhor para mim, não, o melhor para mim é o Middleware, e a gente, nesse diagnóstico, a gente consegue mapear junto com o cliente, e o cliente decide o que é melhor né, para a sua operação, seja ou Middleware ou TAF-Full. Então, assim, esse diagnóstico é feito pelo time de produto, do produto de desenvolvimento RH DataSul. Esse voucher também acompanha 24 horas de instalação e implantação né, do Middleware, se o Middleware foi realmente o mais indicado para a sua operação. Então, assim, as 24 horas de implantação é feito pelo time de serviços da TOTOS. Né? Então, esse diagnóstico vai apontar, claro, né, gente? Eu também não quero gerar aqui uma expectativa falsa, mas, assim, o diagnóstico vai dizer se a gente consegue fazer em 24 horas ou não, claro, vai dar conversa com o cliente e tudo mais, mas, assim, o fato que 24 horas está garantido no voucher, onde a TOTOS assume o serviço de implantação e instalação com base no diagnóstico. Como é que faz para receber esses vouchers? Eu tenho 10, os primeiros 10 e-mails que chegarem aí na minha caixinha, né, marcio.dalfovo,
totos.com.br, né, são os primeiros 10 que a gente vai fazer contato e dar os próximos passos para a utilização desse voucher aqui. Vou seguir aqui. Como é que está nosso tempo? Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui, então. Márcio, eu vou pegar a tua Oi. deixa aí, tá? Tá bom. A gente tá bombando aqui o chat de perguntas, isso é muito bom. Que bom. Até falar com o Thiago, algumas eu estou respondendo aqui, algumas são de naturezas bem técnicas em Tá referente bom. ao próprio produto da DataSul. Beleza. Tem uma pergunta aqui sobre o tema que você acabou de falar. Isso significa o fim do TAF? Mas acho que você já explicou. Não. Isso, não é o fim do TAF, não. Certo. Isso. Tá? Até posso complementar um pouquinho, porque assim, né, o middleware, ele é uma nova opção, onde o usuário, né, o cliente, ele, né, avalia as vantagens, olha para a sua operação, e, por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo bem claro assim. O que é olhar a operação? Por exemplo, assim, eu sou um cliente DataSul, eu uso o RH DataSul e eu uso o financeiro DataSul. Opa, é um forte indício de que eu posso usar o middleware. Por quê? Porque o middleware faz consolidação de RPA, por exemplo, dos valores do RPA. Então, assim, sabe? E isso é o que a gente olha no diagnóstico. Mas às vezes vai dizer assim, poxa, eu estou com o RH aqui, eu tenho o SAP, não, mas ou então o middleware, nesse caso, ele não consegue atender em sua totalidade. Então, nesse caso, o melhor direcionamento é o TAF Full, né? Existem alguns outros pré-requisitos para ser atendido, mas, então, assim, o middleware, né, assim, ele não vem com a proposta de eliminar o TAF, ele complementa o TAF, né? E aí, com base, né, nessa avaliação que a gente faz, né, com a ajuda do próprio cliente, o cliente define o que é melhor, né, para a sua operação com base nas características de cada solução, sabe? E aí, se a gente detectar que, se o cliente entender que o middleware é a melhor opção, a gente tem esse voucher, que é onde a gente faz o serviço de instalação e implantação, ou se a gente entender que o TAF, se o cliente entender que o TAF é a melhor opção, ele segue com o uso das funcionalidades existentes, e aí, como já está instalado, implantado, não tem necessidade de seguir, sabe? Então, é por aí o caminho. Vou seguindo aqui. Falando ainda de novidades dentro do DataSul RH, na 12129 nós estamos lançando um novo produto de medicina e segurança do trabalho. A ideia aqui é reduzir a complexidade de operação, né, do produto, melhorar a usabilidade, claro, e além do atendimento, né, às normas regulamentadoras, né. Esse produto ele está sendo concebido através do nosso parceiro NG. É uma solução também que é especialista de mercado, ela traz, né, a melhor experiência de uso, é uma solução SaaS, e aqui quando eu falo de medicina e segurança, quando eu falo de melhor experiência de uso, eu volto um pouquinho do que eu falei lá no início da apresentação. É um produto novo, ele foi concebido olhando a experiência de uso, ele foi pensado no processo, no dia a dia de quem lida com o sistema. Então, assim, ele traz uma experiência excelente, né, uma tecnologia totalmente nova, bem bacana também, solução SaaS. E aí tem só um asterisco aqui, gente, né, versão para pilotos. Então, assim, está saindo agora na 12129, essa parte eu não ensaiei, mas assim, nós estamos buscando, né, possíveis pilotos, né, que possam, né, nos ajudar a fazer aí um crivo no nosso produto, para depois, então, sim, né, fazer uma disponibilização para o mercado de maneira geral. Então, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouquinho mais o produto ou a parte de piloto, depois a gente pode pegar os contatos aí e dar sequência aí nas atividades. Gente, voltando um pouquinho lá no início do que eu falei, relacionado à questão da descontinuidade do Flex dentro do DataSul e agora especificamente dentro do RH. Então, para os clientes aí que usam o portal HCM, a gente sabe que o Flex, como eu falei, tecnologia, já estou chamando aqui de tecnologia descontinuada. Poxa, mas a TOTOS está avisando só agora? Não. Se vocês notarem ali, o meu RH, ele nasceu
na 12.1.17, ou seja, já tem bastante tempo que existe a iniciativa da TOTOS de tentar ao máximo, né, fazer a troca, não sei se troca seria a melhor palavra, mas a evolução do portal HCM para o meu RH. A 12.1.17 ele iniciou, então naquela época, naturalmente, ele nasceu com algumas funcionalidades básicas, básicas que eu falo uma maneira mais simples, mais gentil, com envelope de pagamento, os dados do funcionário, assim, falando hoje, 12.1.28, são 42 funcionalidades para o DataSul. Então, assim, ele está super completo na 12.1.28. Então, por exemplo, lá na 12.1.17, tinha aprovação de ponto em lote? Não tinha. Hoje tem. Aprovação de férias. Na aprovação de férias, eu acho que não consigo dizer se tem lote, mas o ponto eu sei que tem. Então, assim, o que mais que não tinha lá atrás e tem agora? Tem um monte de coisa, né? Lançamento de atestado, enfim, tudo aquilo que exige um dinamismo para o dia a dia, veio para o app agora na 12.1.28. Importante, assim, os clientes que são do portal HCM, eles sabem que para o portal poder ter vida e poder ter um bom funcionamento, precisa o processo de sincronização dos dados. O que é isso? Pega as informações do banco DataSul, joga para um banco específico do portal e vice-versa. Agora, até então, o meu RH, quando ele nasceu lá atrás, ele também nasceu, ele dependia desse conceito. Porém, na 12.1.28 isso também acabou. É isso que eu quero dizer com o fim da sincronização. Então, o app, ele se torna, vamos lá, independente da sincronização. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Isso também está muito relacionado ao novo modelo de desenvolvimento da TOTOS. Né? A gente disponibiliza, a gente inicia com pequenas funcionalidades, mas assim, com atualizações contínuas. Então, assim, às vezes nasce alguma coisa, poxa, mas ainda não me atende, mas espera um pouquinho, que a funcionalidade vem. Que eu acho que a prova mais contundente disso é o meu RH, que eu lembro muito bem que lá atrás começou simples, né, no bom sentido, com algumas funcionalidades, e hoje são 42 só no DataSul, além do fim da sincronização. Importante falar também, gente, poxa, mas eu sou cliente DataSul, sou portal, e aí o que eu faço? Assim, não se preocupe, assim, acompanhamento pontual da descontinuidade do Portal Flex. Nós já temos uma movimentação, nós já entramos em contato com todos os clientes, nós mapeamos todo mundo que tem o Portal Flex e a gente vai acompanhar cada um deles, né? Uma maneira de direcionar, né, a transição da melhor maneira possível. Tá? Inclusive, a gente fez a movimentação recente, identificamos bastante gente aí, mas assim, se alguém deles está nessa sala e está me ouvindo, saiba que a gente vai fazer novos contatos a fim de ajudar a direcionar o tema da melhor maneira possível. Então, como eu falei, a gente vai além, não é só trocar a solução, não é só colocar coisa nova, é a gente participar, ajudar e fazer a coisa acontecer da maneira mais saudável possível para que todo mundo consiga chegar do outro lado sem dor de cabeça, sem maiores problemas, sem nada. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento também, a gente vai além do desenvolvimento do software. Gente, 10h42, nosso tempo está voando aqui. Vamos lá. Aqui vou passar rapidinho, então, aqui não preciso falar muito, né? Recentemente recebemos uma enxurrada, né, das MPs trabalhistas, né? A gente iniciou o ano quente, né? Primeiro a gente começou com a EC 103, depois a MP 955, depois vieram as MPs trabalhistas, 927, 932, 936, assim, aqui eu dei uma resumida nas MPs, mas assim, não foi só MP, tá? Foi nota técnica, foi lei, vieram complementos, vieram complementos dos complementos, então assim, deu um trabalhão enorme para garantir a compliance com a legislação. Então, produto adequado à legislação, foi necessário muito trabalho de entendimento, então assim, não foi só alteração sistêmica, mas teve também toda uma construção, né, de uma documentação para auxiliar os clientes a configurar o sistema para esse momento temporário, né, que a gente passou em relação
as medidas provisórias. Então, depois até a gente pode, né, se for o caso, a gente disponibiliza esse material. Eu até deixei já o link aqui com a documentação explicativa, apontando para uma página centralizadora, está tudo lá. Separei aqui especialmente a LGPD. Márcio. Poxa, LGPD. Oi? Oi, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente está com um tema quente aqui no chat, que é a questão da NG ainda, sobre o Tá. novo medicina. Entendi. O pessoal está perguntando se o NG do DataSul, ou se o SESMIT, né, o Medicina e Segurança do será descontinuado. Não. É só para explicar um pouquinho mais que é uma outra opção para os clientes que querem dar uma guinada aí no seu Medicina e Segurança do Trabalho. Isso, é uma turbinada, né? Porque assim, o Medicina e Segurança do DataSul, né, não vai ser descontinuado, ele continua lá, ele continua atendendo as NRs que ele se propõe a atender, ele vai continuar atendendo o e-social, tudo certinho, né? Nós temos uma nova opção de Medicina e Segurança do Trabalho, talvez para quem não tem nada ainda implantado e queira já começar com Medicina e Segurança, que a gente, é uma outra opção, né? O Medicina e Segurança do DataSul ele continua, tá, gente? Não preocupa, tá? Mas, assim, para clientes novos, talvez tá aí uma boa opção para avaliação. Respondi, Edith? Ficou claro? Sim, pode tocar aí. Beleza, tá bom. Vou seguir aqui, gente. Então, assim, LGPD. Fiz questão de separar o LGPD do compliance da legislação, porque LGPD, eu lembro que no ano passado, eu participei também de um evento, e no ano passado, né, parecia, meu Deus, está tão longe ainda a LGPD. Nós estamos, isso mais ou menos há um ano atrás. A LGPD está aí batendo as nossas portas, gente. Eu sei que tem ainda uma movimentação aí no governo, com algumas medidas provisórias, tentando prorrogar um pouquinho a data, outra dizendo, gente, a LGPD vai entrar, mas as multas serão só no ano que vem. Então, tem um cenário incerto ainda sendo envolvido. O que eu quero dizer aqui é que a TOTUS tem uma movimentação pesada em cima relacionada ao LGPD dentro dos RHs. E quando a gente fala de LGPD, eu estou falando só de adequação sistêmica? Não, gente, tem muita coisa envolvida quando eu falo de LGPD. Tem muito conceito para ser entendido, tem atividades, seja do lado, vou chamar aqui, vamos lá, né, por parte da TOTUS, relacionada à adequação dos seus sistemas. Existe também aqui responsabilidades do cliente, né, que devem ser entendidas e executadas, enfim. Quando a gente fala de LGPD, eu estou falando de dados pessoais, eu estou falando de dados pessoais sensíveis, eu estou falando de anonimização, eu estou falando de segurança dos dados, estou falando de log de auditoria, consentimento dos dados, responsabilidade do cliente, já falei um pouquinho, e adequações de sistemas. É um tema muito, muito, muito amplo, complexo, novo, e por fim, mereceria um fórum à parte, dada, né, a abrangência do assunto. Até o momento, né, então assim, a TOTUS ela está adequando seus sistemas, mas além disso, ela disponibilizou aqui que eu chamei de portfólio completo de informações. Esse link aqui dá para uma página da TOTUS, lá tem todas as informações relacionadas a tudo isso que eu falei. Então, lá tem o cronograma das adequações sistêmicas, fala das responsabilidades do cliente, fala desses conceitos que eu estou falando aqui para vocês. Então, assim, existe uma infinidade de informações lá que é importante se envolver, se entender, ser entendidas, né, para evitar dor de cabeça lá na frente. Por fim, gente, não posso deixar de destacar aqui um item que a gente também está trabalhando bastante forte, que é tentar a proximidade com o cliente, né? A gente tentar facilitar o acesso à informação, trazendo as novidades. O DataSul está aí, está firme, forte, né? Está bombando, ele não vai acabar, então fiquem tranquilos quanto a isso. Quais são as iniciativas envolvendo aí o DataSul RH, né, no sentido de proximidade com o cliente, de futuro e tudo mais? Nós temos o RH Informa. O RH Informa, a grande maioria deve conhecer pelo ABC do E-Social. Né? Nós transformamos ele e através do ABC do E-Social é um comunicado onde a gente tenta ao máximo manter os clientes
informados no sentido de se anteciparem a possíveis problemas. Qualquer novidade que a TOTVS recebe, a gente compartilha. Qualquer atualização relacionada ao sistema, a gente manda, a gente envia. Eventuais recal, né? A gente vai lá e dispara, avisa todo mundo. Ou seja, a gente tenta fornecer o máximo de informações possíveis para o cliente para ajudá-lo a antecipar possíveis problemas, a antecipar seu planejamento e evitar retrabalho, dor de cabeça. Quem não tiver aí no RH Informa, não sabe o que eu estou falando, manda um e-mail para mim, vamos pegar o contato, a gente adiciona vocês passam a receber. A gente não usa o canal para... A gente tem um cuidado, um carinho muito especial com esse canal, a gente procura limitar, filtrar o máximo a informação, para que chegue a informação, a gente não quer transformá-lo num spam, por isso que aquilo que a gente manda é de extrema importância. Eu sei que ultimamente pareceu um spam, mas foi devido ao volume de informações legais existentes e se foi necessário, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas o DataSul tem um canal chamado Novidades da Release, sai release, nós publicamos todas as novidades, o link está aí, então agora mudou um pouquinho, né, o calendário de expedição, então a cada 4 meses, quando expede o produto, quer saber das novidades? Está nesse link aqui que eu vou mandar para todo mundo aí. E por fim, não sei se sabiam também, mas o DataSul também tem um roadmap de produto, onde a gente avalia o mercado, avalia a legislação, avalia uma série de variáveis aí para compor um roadmap, onde a gente coloca a nossa proposta de planejamento, formaliza nesse link aqui, para que vocês possam ver antecipadamente o que sai de novidade, para aí então vocês poderem acompanhar aí de forma antecipada o que vai sair em cada release. Edith, contigo. Bacana demais, o pessoal ficou bem empolgado aí com os comentários. Muito obrigada, Márcio. Daqui para frente, até por conta do horário, eu sei que a gente planejou aí 1 hora para esse evento e a gente acaba dando 10 minutinhos lá no início para o pessoal entrar, para todo mundo pegar o conteúdo completo. Então, eu vou procurar daqui para frente resumir do conteúdo, mas passar o recado que a gente gostaria. Como o Márcio explanou bastante, muito foi investido na solução, não só investido na solução padrão no DataSul, como foi apresentado, mas a gente está buscando, não só de forma de parceiros, mas com próprias soluções da própria TOTVS, como eu vou mostrar para vocês aqui para frente, potencializar esse HCM, esse DataSul, para que vocês possam ter essa possibilidade de fornecer aos colaboradores uma jornada com uma experiência satisfatória, que é o que as empresas estão procurando, principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje, que é o contexto da pandemia, né? A gente imaginou aí que as coisas fossem parar completamente, a gente sabe que alguns segmentos falados, mesmo assim, o RH desses segmentos que foram abalados estão totalmente ativos aí, se virando nos 30 para tentar, né, atualizar as MPs, colocar os colaboradores alguns com suspensão de contrato, outros com redução de jornada, enfim, para o RH não parou nada na pandemia, pelo contrário, a gente está trabalhando como nunca. E a ideia desse webinar, como foi mencionado, pode passar para o próximo, por favor, Márcio, trazer o que a TOTVS desenhou no produto padrão, como o Márcio apresentou para vocês agora há pouco, mas o que a gente está mostrando para os nossos clientes e para o mercado, que a gente está trazendo de solução para facilitar a vida dos nossos clientes e, consequentemente, trazer aí um conforto maior para os colaboradores nesse momento que a gente está vivendo. Então, só para contextualizar o tema, né, a gente trouxe aqui alguns dados do mercado. Antes do contexto de pandemia, a gente já estava numa tendência aí de investimento das empresas na experiência do colaborador, por diversos motivos, né? 77% das empresas estavam investindo na experiência do colaborador por questão de retenção, outros para aumentar a produtividade, né? Algumas outras empresas para atender a expectativa das gerações aí, que a gente está agora em multigerações, né? Tem milênios, tem geração Z, a gente precisa atender a expectativa de todas elas e atrair talentos. Então, pode passar para o próximo, Márcio. O que a gente tem desenhado para que o RH, já no contexto de pandemia,
pensando que o link, né, o fit, desde o início de 2020, o foco era o colaborador, era trazer esse contexto de jornada, de engajamento, né, de onboarding, de afago ao colaborador para que ele possa produzir mais, consequentemente, e para que ele possa trazer resultado, né, e trazer as metas lá na frente. Então, diante do contexto que a gente está vivendo, como o RH está em todo lugar, se as empresas no Brasil e no mundo estão trabalhando aí em diversos formatos, né? Aqui na TOTVS, por exemplo, a gente está no formato totalmente home office, exceto o pessoal do Facility, né, que está lá para cuidar de uma coisa ou outra. Basicamente, quase toda a empresa, se não 98%, estão no formato home office. Muitos dos nossos clientes estão no formato 100% home office. Pode passar, Márcio, por favor. E muitos clientes estão no conceito misto, né? Uma turma está em home office, outra turma está no escritório, outros estão todos no escritório ou nos hospitais, ou as obras retomaram. Então, a gente está hoje se adequando ao novo normal, né? A gente vê muito evento aí, muita chamada de web, né? Falando, e quando o novo normal chegar? Gente, já chegou, né? A gente já está no novo normal. Daqui para vamos ter uma ou outra adequação, mas já se entendeu que a gente consegue produzir muito nesse formato que a gente está vivendo hoje. Obviamente, né, não enclausurados, não isolados, que isso de fato afeta, né, outras questões, mas sim a gente consegue produzir bastante no formato nesse formato home office. E o que a gente traz aí nessa jornada do colaborador para potencializar o DataSul e o RH da empresa de vocês? O app foi comentado pelo Márcio no início, né? Então, o meu RH, ele chega aí como um ajudador tanto para o RH, como principalmente para o colaborador que está lá na ponta. Então, pensa que todas as solicitações de férias, de visualização de holerite de pagamento, consulta, verificar quem está fazendo aniversário do seu time, aprovação de batida de ponto, inclusão de atestado médico. Pode passar, Márcio, mais um para mim. Tudo isso você consegue ter na palma da mão. Pensa que eu estou dentro da minha casa ou no escritório e eu, como líder, né, como gestora de um time, de uma equipe, posso abrir uma nova vaga, solicitar aí a criação de uma vaga direto do meu aplicativo. Então, o meu RH, ele vem não só para aproximar o colaborador da empresa, né, e do RH, para que a gente possa romper essa barreira de tudo tem que ser por e-mail e é que a informação de fato fique na palma da mão do colaborador. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, mas para o gestor traz uma baita autonomia também, né? Então, como eu falei, muitos segmentos estão contratando e muito nesse período de pandemia. A gente olha o LinkedIn, né? Enfim, e outras ferramentas bombando aí, olha, venha fazer parte do nosso time e tal. Então, como não parar essa roda, como não parar a operação de vocês de forma automatizada, inclusiva, né, para o próprio colaborador e para o gestor, para a liderança, trazendo essa sinergia. O app faz isso. Então, pensa que o gestor, colaborador gestor, pode abrir uma solicitação de nova vaga, um aumento de quadro direto do aplicativo, né? E como o Dalfogo falou, o Márcio lá no início, você pode utilizar isso, né? Essa vaga que foi aberta pode ser dado continuidade no processo seletivo pelo próprio recrutamento e seleção do DataSul, onde ali você vai criar, né? Enfim, onde você já tem toda a biblioteca de vagas criadas e dá continuidade nesse processo. Ou você pode usar, como a gente falou aqui, né, não tem nada sendo descontinuado, a gente está dando opções de potencialização da ferramenta, você pode utilizar o nosso parceiro GUP, que é o que está aparecendo aí na tela, para fazer também essa publicação de vaga para quem tem um volume muito grande de quantidade de aberturas de vagas mensais. Então, é uma possibilidade que você pode continuar utilizando o teu DataSul para isso, ou optar pela parceria. Pode passar para o próximo slide, por favor, Márcio. E aí a gente continua mantendo essa roda girando, né? O gestor visualiza o time dele, consegue fazer as consultas, fazer as aprovações devidas, abrir uma vaga, né? E daí o RH consegue dar
andamento nessa vaga. Aqui nessa tela a gente continua falando da GUP, mostrando que tem inteligência artificial, ranking de afinidade, para os clientes que precisam de uma solução um pouco mais potente nesse quesito de quantidade de volume. Pode passar para a próxima, Márcio, por favor. Então, você consegue fazer essa publicação e a gestão da vaga. Daqui para frente, eu queria gastar um pouco mais de tempo neste momento, porque, como eu falei, independente de qual solução vocês utilizem para fazer o recrutamento, a TOTVS trouxe também como parceiro uma solução de onboarding, que está dentro de casa, né? Que o termo da solução é onboarding, com o nosso parceiro Digit, e traz uma solução, eu vou usar o termo solução, porque é exatamente isso que traz, para o momento que a gente está vivendo. A gente já estava inserindo esse conceito de onboarding anteriormente, onde a ideia era trazer esse conforto para quem estava sendo recrutado e para quem estava recrutando. Então, qual que é a grande sacada aqui? Pensa, eu vou fazer todo o processo seletivo, né? Enfim, na ferramenta que eu selecionei, e no momento que essa pessoa passar de candidato, você passou no processo seletivo, ele recebe um e-mail, né, com um login ali, baixa o app do onboarding e faz todo o seu processo de admissão online. Eu não preciso mais fazer aquele candidato se deslocar, né, e correr risco aí de contaminação para fazer uma admissão. Então, eu posso fazer os envios dos documentos todos através do app, né, através da solução ali de onboarding. Então, ele vai tirar, né, no caso aí a Dani, que é a nossa modelo, ela vai ali tirar foto dos documentos necessários, certo? Isso traz uma redução de tempo, de custo, traz confiança que você pode ali fazer as validações devidas dos documentos. Feito essa envio através da ferramenta, pode passar, Márcio, para mim, por favor? O RH recebe isso também de forma integrada, de forma rápida aí, recebe a assinatura, recebe os documentos, e o que acontece? Feita a validação, devolve com o contrato de admissão. O candidato, ainda candidato, recebe nessa ferramenta o contrato de trabalho ali, tá vendo aí no videozinho aparecendo? Olha, assinou digitalmente, né? Assinatura eletrônica ou digital, através da ferramenta também. Ele faz toda a assinatura, devolve para o RH novamente, pode passar para o próximo. A admissão aconteceu de forma rápida, segura e confortável. Isso é uma jornada, né, que a gente está propondo aí para os nossos clientes, para potencializar a ferramenta. Então, tendo feito essa admissão de forma online, de forma remota, né, ou no conceito misto, qualquer que seja o ambiente que vocês estejam aí trabalhando, o novo colaborador, o candidato que agora se transformou em novo colaborador, ele vai passar pela imersão cultural através do Digital Workplace, onde numa ferramenta também totalmente aí personalizável à realidade dos nossos clientes, ele vai passar por toda a integração cultural. Nessa ferramenta, a gente tem toda a centralização de informação, né? Facilidade de acesso, quais são todos os portais, né? Dali ele já pode chamar, enfim, o DataSul, o e-mail, qualquer que seja a work area de trabalho dele, vai receber informações corporativas sobre as medidas que estão sendo tomadas sobre o Covid. A TOTVS utiliza, tá? A nossa campanha de vacinação, toda a nossa comunicação e engajamento do nosso time que está à distância acontece através dessa plataforma Digital Workplace. E por causa do tempo, né, eu estou falando bem rapidinho, mas a gente tem uma pesquisa de satisfação no final, é uma pesquisa breve. Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, a gente tem aí grades semanais de apresentar esse tipo de produto. Pode passar, Márcio, para a próxima, por favor. Feita a imersão cultural, que pode ser tanto no formato desktop, que eu mostrei para vocês, ou, né, no formato mobile, conheceu a empresa, enfim, fez todos os cursos ali de conhecimento das metas, o dress code da empresa, quais são os benefícios que a empresa tem, os grupos, tem lá como estou me sentindo, se estou isolado, se estou de Covid, se estou bem, estou na firma, se estou trabalhando no home office. Você pode personalizar de acordo aí com a identidade visual da sua empresa. Feito toda essa imersão, a gente continua aí com o processo de capacitação com o Learning, né? Que é uma outra ferramenta que visa aí trazer também, fazer parte dessa jornada, trazendo trilhas de treinamentos, conteúdos, né? Você pode fazer pré-teste, pós-teste desse novo colaborador aí que precisa conhecer tanto a parte
de treinamentos voltados para soft skill, quanto para hard skill, né, que são treinamentos mais técnicos. Então, a gente consegue aí atender essa jornada através dessa ferramenta. Pode passar para o próximo, por favor, Márcio. Feita a imersão, capacitado, né? Até coloquei o meme aí do Tio Travolta, porque a gente falou muito de quem está em casa, né? De quem está no home office, de quem está trabalhando à distância, que a gente consegue aí fazer tudo isso remoto. E para quem está trabalhando presencialmente, né? Pode passar, Márcio, para o próximo. Quem precisa estar no escritório, o Márcio comentou brevemente sobre o Clock-in lá no início, que é uma ferramenta que a gente já estava fomentando aí o mercado e os nossos clientes já estavam utilizando bastante para a batida de ponto de forma segura com reconhecimento facial. O que a gente trouxe de novo por conta da pandemia no Clock-in, tá? Como já é sabido por alguns, o Clock-in está bombando, vou usar o termo aí na nossa base, com os nossos clientes. Ele tem esse formato onde ele substitui, de fato, o relógio de ponto. Então, você tem aí uma redução de custo com os REPs tradicionais, já que o Clock-in atende a portaria 373 e você precisa alinhar isso com o teu sindicato, tá? É a única coisa aí que a gente precisa. O Clock-in, ele já tinha esse formato tanto mobile, que o colaborador ele pode fazer a batida de ponto com geolocalização, sincronização, offline, online, com vários recursos antifraudes, eu vou mostrar para vocês. E a gente tinha essa opção do quiosque, que é esse que está aparecendo no vídeo aí, onde a Dani ela está tocando na tela, tá vendo? Num tablet, que é muito mais barato do que um relógio de ponto, um REP, atendendo todas as necessidades aí da portaria 373, como eu mencionei, e fazendo a batida de ponto com reconhecimento facial. Não é foto, tá? É reconhecimento facial mesmo, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, a gente manda detalhes sobre o Clock-in. É uma ferramenta super inovadora aí, utilizando a inteligência artificial da Care, né? A Care, que é a inteligência da todos. Passa para o próximo, por favor, Márcio. Então, neste contexto de pandemia, onde a gente precisa, né, se preocupar não só em, vou usar o termo, né, controlar aí alguns procedimentos que são exigidos pela legislação brasileira, como o ponto, por exemplo, né, a gente precisa estar acompanhando essas marcações de forma a atender a legislação, as portarias. Para quem está no formato presencial, a gente consegue sim trazer não só o reconhecimento facial, o offline, né, o recurso aí de segurança todo que a gente falou, mas uma segurança também. Por quê? Pensa que no vídeo anterior a Dani colocou o dedinho ali no tablet, né? Então, caramba, como é que vai ser agora quem está voltando para o formato presencial, né? Quem está voltando para o escritório, ficar tocando na tela? Eu mesmo não vou querer ficar, né, tocando ali em ambientes, em coisas que são tocadas por outras pessoas, né? A gente aí tem que pensar na segurança de todo mundo. O que a gente trouxe para facilitar e trazer essa experiência bacana para o usuário, para o colaborador, mostrando que se preocupa com a sua saúde? O Clock-in, né, no formato de hands-free, ou seja, a batida com reconhecimento facial sem toque, apenas por aproximação ou comando de voz. Então, eu posso fazer, além de ter uma redução de custo, de trazer uma ferramenta inovadora para o meu cliente, né, que meu cliente que é o colaborador, para o meu colaborador, mostrar que estou preocupado com a segurança, com a saúde dele, eu posso, né, o colaborador pode usar o próprio celular dele para fazer essa batida, como está aparecendo aí no vídeo, pode passar para o próximo, ou ele pode fazer a batida selfie dele no desktop, no notebook, sem problema nenhum, ele loga ali, faz a batida no próprio desktop, e os colaboradores que não têm celular nem desktop, você pode colocar o totem com o tablet, pode passar para o próximo, por favor, Márcio. Você pode usar o totem com o tablet coletivo, sem que o colaborador precise fazer o toque, de fato, ali naquela tela e ficar compartilhando aquele dispositivo. Então, a gente já tem aí essa facilidade da batida de ponto só por aproximação, o que traz aí um respeito, enfim, uma segurança maior para o colaborador. Pode passar para o próximo, Márcio, por favor. Pode fazer a batida do celular, do notebook, né, do desktop, ou através de um tablet, tudo isso. Márcio, pode passar para o próximo, por favor. Ou você pode fazer tudo isso através do tablet, que traz aí um
uma redução de custo também muito grande fazendo a substituição do relógio. Uma pergunta que surge bastante, né? Não sei, não estou acompanhando o chat que eu estou apresentando agora, nossa, mas e aquele comprovante que o relógio acaba emitindo, né? A portaria 373 não exige aquele comprovante que, na verdade, só serve para desbotar, né? Assim que a gente pega, ele já desbota na mão e desbota na calça e desbota na máquina de lavar, né? Que ele se despedaça todo ali da máquina de lavar. Mas a gente pensou nisso e, como um plus, trouxe esse comprovante digital, que é enviado para o e-mail do colaborador, para que ele possa ter aí essa comprovação da batida. Então, tudo isso é feito de forma remota, né? Como eu falei, presencial e de forma segura. Márcio, você pode passar para o próximo, por favor? Perfeito. E aí, para a gente voltar aí só o fechamento com o app de novo, gestão na palma da mão, o colaborador consegue fazer a solicitação de férias dele, o que traz também um conforto muito grande. Algumas MPs, né, a MP específica aí que traz essa facilidade da antecipação de férias, né? Então, pensa, como é que eu vou fazer todo esse processo? O RH acaba tendo um trabalho hercúleo aí de ficar fazendo manualmente marcação de férias para todo mundo? Não. O colaborador sugere o período de férias dele através do aplicativo Meu RH, do app, né, que o Márcio colocou lá na frente. Feito essa sugestão, o líder, o gestor, consegue ver o time inteiro, inclusive, né, dar uma olhada ali quem está pedindo férias no mesmo período, e aí ele vai verificar qual colaborador está em situação mais crítica para sair de férias, ou que, de fato, já possa antecipar aí para atender a MP. Então, tudo isso acontece de forma muito harmoniosa, né? O colaborador já está muito habituado a fazer tudo pelo celular, obviamente, ainda mais no conceito de pandemia, que a gente não está saindo de casa, tudo digital. Então, nada melhor do que transformar a comunicação, que antes era super arcaica, através de e-mail, ou praticamente inexistente, através de papel e formulários, em uma comunicação digital, uma comunicação que já é natural para o colaborador. Então, a gente tem aí a visualização de organograma do time, a parte de workflows, a gente já está também trazendo os workflows que a gente tinha nas soluções anteriores, porque o app ele é a evolução dos portais da TOTVS, né, tanto do portal HCM quanto do portal das demais ferramentas que a gente tem, justamente para facilitar e trazer esse conceito que já é natural. Pode passar para o próximo, Márcio, por favor. E para fechar, né, para continuar acompanhando o desempenho, que não parou, como eu falei no início da apresentação, já estou fechando, tá? Já sei que a gente estourou o tempo, quero até agradecer quem está ficando aí para continuar com a gente. E para acompanhar o desempenho dos colaboradores, que não reduziu, pelo contrário, aumentou muito na pandemia, né? A gente vê muitos memes aí de, nossa, quem foi que inventou a fake news de que quem trabalha de casa morcega, né? Ou não faz, ou dá aquele estumé, como diz aqui em Belo Horizonte, não fazia ideia do que é trabalhar no home office. A gente está trabalhando muito mais, agora, inclusive, as promoções, enfim, os eventos online é para a gente buscar o equilíbrio, né? Olha, a gente está trabalhando muito, vamos buscar o equilíbrio. Como medir, né? Como acompanhar e como dar um feedback aí para esses colaboradores que estão trabalhando de casa, que nesse momento aí tão complexo. A TOTVS criou uma ferramenta nova, de novo, para potencializar a nossa solução, TOTVS, é nossa Performance Meta, uma solução incrível, SaaS, num conceito totalmente novo aí, para a gente que está acostumado a usar o DataSul, SaaS, né, ou seja, na nuvem, e que trouxe o que tem de mais bacana, de mais novo aí no mercado, no conceito de avaliação e desempenho. Então, você vai ter ali como fazer toda a avaliação de desempenho dos seus colaboradores, dar um feedback, o temeroso PDI, a gente até colocou o nome Meu Caminho, né, para que o colaborador se sinta ali afagado. Então, dá para fazer esses ciclos de forma simples. A ferramenta foi criada para o próprio, né, colaborador ali do RH, o próprio usuário, conseguir conduzir sozinho a ferramenta. Então, a implementação é muito simples, é rápida. Quem tiver aí necessidade, interesse de conhecer um pouco mais sobre a nossa Performance Meta, deixa lá para a gente também na pesquisa no finalzinho da apresentação. Então, é uma solução muito bacana. Performance, meta, avaliação de desempenho, PDI, o Nine Inbox, que é o super desejado aí, o gestão por quadrante, toda a parte de comitê, de colegiado, a gente está já com o roadmap aqui de mentoria, onde a gente traz aí um conceito muito bacana do próprio ecossistema da empresa,
gerar conhecimentos produtivos para os demais times, né? Quem quer ser mentor, quem quer ser apoiado por alguém aí na equipe. Então, tá bem bacana mesmo. Fica a dica, vale muito a pena participar da apresentação do Performance Meta na nossa grade. Pode passar para o próximo, Márcio? Pode passar para o próximo, que eu já falei que a interface é bacana, é amigável, é SaaS, é na nuvem. Pode passar para o próximo, por favor. E para fechar mesmo, esse é o nosso último slide, antes da gente fazer as considerações finais e agradecer aí de novo a presença de vocês. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, né? E sobre gestão no chat, quando o Márcio estava falando, e se eu quiser criar dashes da Folha, como que eu faço e etc. A gente tem o Fast Analytics, que é uma solução também do GoodData, que é uma solução de parceria nossa, TOTVS tem participação do GoodData, que é uma solução muito bacana que visa suprir essa necessidade de indicadores, né, de gestão para alta gestão, ou seja, como ela também é SaaS, é na nuvem, você consegue fazer todo o acompanhamento aí de indicadores, de dashes e de visões gerenciais através de um desktop, né, de devices aí diversos. Então, é uma ferramenta integrada com o DataSul, onde você consegue extrair visões da folha, do ponto, e ele vai te dando ali, né, explodindo, vai dando o drill down da ferramenta, então você consegue saber ali quanto que você gastou na folha, como que está a tua evolução de hora extra, quantos colaboradores foram demitidos, admitidos, como é que está o teu quadro de colaborador. Então, qual que é a diferença do Fast, tá? Isso é bacana de falar. Quando você adquire alguma solução de mercado, que tem esse conceito aí de BI, você tem que construir tudo. Eu sempre comento que esse para-casa de construção, né, fica com o TI. Então, faz ali toda aquela entrevista do que quer, do que não quer, e aí vai definindo alguns indicadores para começar do zero. No nosso caso, a ferramenta ela já vai com indicadores prontos, né? A gente pegou, fez uma lista aí dos mais queridos entre os nossos clientes aí de RH, e ela já vai com bastante indicadores aí prontos, como eu citei alguns, para atender a necessidade dos nossos clientes. Se faltar alguma coisa, se sentir falta ou quiser criar algo muito personalizado da empresa de vocês, a ferramenta é totalmente aberta, personalizável, de forma muito simples. Vocês conseguem gráficos, dashes, aí, visões gerenciais, sem a necessidade da atuação da TOTVS. Então, sim, né, respondendo a pergunta que eu vi no chat lá atrás, temos uma ferramenta potencializadora para deixar esse DataSul super empoderado e atender essa necessidade aí da alta gestão de acompanhamento. Alguns clientes nossos que utilizam o Fast colocam na televisão, compartilhando os dados aí com as demais, né, os demais, ou e-mail do gestor, do diretor da empresa, a cada X dias da semana e etc. Então, tem infinitas possibilidades. Pode passar, Márcio, por favor. Gente, eu fiz a minha parte de forma frenética. Quero agradecer aí a presença de todo mundo que ficou. Só um breve resumo aí de tudo que a gente tem. Como o Márcio falou, quero reforçar, né, a nossa plataforma de RH, ela é completa e está cada vez mais sendo melhorada. O Márcio deixou bem claro aí dos investimentos que a gente fez. Foram muitos investimentos que a gente fez para trazer aí um DataSul mais fácil, mais usual, né, para os nossos clientes. E essa nossa régua aí, ela vai se manter. Então, a gente vai continuar. Não tem essa história de que a folha do DataSul vai acabar, o ponto do DataSul, enfim. A nossa régua está aí, folha, ponto, saúde, segurança do trabalho, capital humano. O que a gente está propondo, né, porque como a gente tem 11 mil clientes aí no Brasil e do exterior, cada cliente tem uma realidade, tem uma necessidade diferente, aumentar essa régua para potencializar esse RH de vocês. Então, como a gente mencionou lá atrás, estamos trazendo novas possibilidades para que vocês possam trazer uma jornada equilibrada, uma jornada eficiente, né, uma jornada engajada, trazendo aí onboard e usar os conceitos mais atuais aí de mercado para reter os talentos e para trazer aí o resultado financeiro, que é o que as empresas acabam querendo, no final das contas, quando investem numa solução de RH. Vamos voltar com as câmeras para a gente fechar aqui com todo mundo, Márcio? Agora vamos fazer aí o contato visual novamente. Vi que ficou uma turma até o final. Gente, muito obrigada. A gente estourou o horário, peço desculpas, mas a gente se empolga falando de gente, não tem jeito, né? Então,
Queremos agradecer de fato aí a presença de todo mundo. Agora, minha câmera fechada, quando não é o microfone no mudo, é câmera fechada. Então, muito obrigada pela presença de todos. Como a gente falou, tem uma pesquisa bem pequenininha para ser respondida. Eu estou vendo que está bombando aí as perguntas, só estou vendo piscando aqui a luzinha. Isso é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. De novo, por conta do tempo, a gente resume bastante tudo que a gente fala, mas esse é só o começo de uma comunicação que a gente está passando para os nossos clientes. Ficou com dúvida, quer saber um pouco mais sobre os temas esboçados aqui pelo Márcio, pelo pouco do que eu falei também aqui, que a gente tem de solução potencializadora para o teu RH, entre em contato com o seu SN, entre em contato com a gente, com a pessoa que te convidou para esse webinar, mas não fica na dúvida, procura a gente, que a gente tem muita coisa bacana para ajudar vocês, tá bom? Márcio? Beleza, gente, obrigado. Bom dia a todos. Não sei se na pesquisa aí faz parte, mas precisando de mais informações, novos eventos, sinaliza que a gente faz com o maior prazer. Exatamente, estamos aqui à disposição de vocês. O pessoal está agradecendo. Tem vídeo no YouTube, gente. A gente tem muito canal, tem a página da TOTUS, que está super nova e bacana também. Então, procure os nossos canais digitais, que a gente está aí disponível para vocês em todos os formatos, tá bom? O pessoal está agradecendo. Pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Obrigada a vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui só vendo a turma dando tchau aqui no chat. Tá bom. Edna, como eu falei, manda na pesquisa que a gente te encaminha o link, combinado? Todo mundo que precisar do link que o Márcio comentou e tal, manda para a gente na pesquisa, o nosso time encaminha. Isso aí. Show de bola. Um abraço a todos e por conta do tempo a gente vai encerrar a sala, tá bom? Já que não tem mais dúvidas aqui no chat. Beleza, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Márcio. Obrigadão. Valeu, Edith. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá ver, então. Vamos fechar aqui, ó. Fechou. Nayara, pode encerrar. Acho que eu tô sem a opção de encerrar a sala. O pessoal tá dando tchau aí, agradecendo. Podem encerrar. Pedir autorização aqui para a turma. Beleza. Acho que eu consigo. Deixa eu tentar. Gente, tchau, tchau. Muito obrigada.